Que a paz do amor de Jesus possa estar conosco em nossos corações. E que os bons amigos continuem nos ajudando sempre. Eu gosto muito de contar história. Inclusive, o maior contador de história foi Jesus. E ele gostava de relatar muitas coisas a respeito dos apóstolos. Porque Jesus se reunia com os apóstolos uma vez no dia para conversar com eles. E dar os ensinamentos, né? Para que eles pudessem se espalhar pelo mundo. E hoje eu vou falar do João Evangelista. O João Evangelista foi quem ficou realmente à direita de Jesus, né? No reino do seu amor. Pois foi o último a se despedir da terra, dando os mais difíceis testemunhos diante dos poderes de César e da incompreensão humana. Findou seus dias em Éfeso, né? Com quase um século de existência e 80 anos de vivência cristã. Entregou sua vida para a vida de Cristo, compreendendo que se Deus e Jesus eram um, ele e Cristo eram dois, que poderiam também ser um. João e Tiago nasceram em um lar de fé. Sua mãe, Salomé, graças a Deus, era uma senhora que dignificava uma família pela estrutura espiritual que possuía. Acompanhou Jesus em muitas pregações e foi uma das que assistiu à sua despedida no Calvário, justamente com Maria e João. O discípulo do amor, como havia sido apelidado, aquele que de fato possuía nas entranhas do seu ser amor por tudo. João não tinha conflitos íntimos. Graças a Deus ele não tinha esses problemas. Ele era um espírito já evoluído. Seus problemas só eram exteriores. Eram tudo fora. Os que viam o encontro por dentro imediatamente eram sanados por não encontrar ressonância, né, em seu modo de ser. Por vezes se admirava até de reconhecer o quanto alguns dos seus companheiros eram amarrados na intimidade. Eles eram muito tolhidos de falar. E o João não tinha esse problema. Mas o tempo ensinou a respeitar os direitos alheios na sequência que a vida propõe a todos, nas múltiplas diferenciações. Isso aí que nós deveríamos fazer. Compreender uns aos outros, porque dentro de cada alma encarnada, cada um tem uma extensão maior ou menor, mais luz, menos luz, mais evolução, menos evolução, caminha mais rápido, caminha mais lento. Essa é a diferença que existe entre nós e que nós devemos respeitar uns aos outros. João não tinha conflito íntimo, seus problemas eram só exteriores, né? Como eu já havia falado. O irmão de Tiago gostava muito de Jerusalém e passava horas e horas desde menino, hein? Ele já gostava dentro dos templos. Ele gostava de habitar lá dentro, sondando as belezas, sentindo algo que somente os místicos podem compreender. E quando eu era criança, eu me lembro, e até hoje eu gosto de igreja, o cheiro dela. Ela tem um cheiro característico. Eu gosto do cheiro da igreja e aquele silêncio para meditação. Muito gostoso, edificante para o meu interior. Então, no entanto, a sensibilidade da alma parece ser olhos que enxergam além dos olhos físicos. Ele tinha uns olhos além do físico dele. Ele via espiritualmente tudo, né? Com uma precisão absoluta. João sentia o ambiente dos anjos, ele sentia nas sinagogas e parecia que conversava com a atmosfera do ambiente religioso. Certa vez o sacerdote Aziacá, sempre tem que ter um, né? Mas graças a eles que essas pessoas que fazem a gente andar para frente. Vendo o menino dentro do templo em hora imprópria, advertiu que saísse nesses termos: meu filho, aqui é uma casa de Deus. É bom que não fique muito tempo dentro dela, para que não venha te esquecer do dever para com os teus pais. João, com porte encantador, fala tranquila, ainda irradiando inocência no gesto e no seu modo de ser, replica com candura: doutor, se esta é a casa de Deus, como pode fazer mal às pessoas? Eu sei que este ambiente tem que ser respeitado por todos nós. Isso faço com toda alegria. Quanto às minhas obrigações, elas não são atrapalhadas, porque não sou daqui. Estamos eu
e minha mãe, visitando o santuário e agradecendo a Deus pelo que recebemos da parte da sua misericórdia. Parou um pouquinho e terminou sorrindo. Né? Isso é errado, meu senhor? Olha, que modo de falar que ele tinha. Que sabedoria. Não, claro que não. Pode ficar. Eu pensei que... E foi saindo o sacerdote porque ele ficou sem modo, sem jeito diante de tanta brandura. Ele foi identificado como sendo um sacerdote, como um doutor da lei, pelos anéis nos dedos, que eram muitos, né? João cresceu em tamanho e ascendeu igualmente em virtude evangélica, né? Encontramos um moço elegante e alegre na principal rua de Betsaida. Passava debaixo das árvores que o convidavam com suas sombras a uma paradinha. E ele sempre parava. E quando lá já havia alguma criança, sempre tinha alguma criança por perto. E ele não deixava de atender, de jeito nenhum. Então ele conversava animadamente com os meninos, contava história, ensinava-lhe o modo e distraí-los a moral da boa nova e ensinava o modo imoral da terra, para respeitar os mais velhos, para compreender papai e mamãe, amar pai e mãe. Ele trazia sempre na bolsa de couro, ele trazia os futuros homens da nação, né? Porque assim, com a presença, ele falava da presença de Jesus na terra como o príncipe da paz. Que nós temos que pregar, o príncipe da paz. João vê um homem passando apressadamente e reconhece nele Judas. E ele chama, Judas, vem aqui. Quase os ventos que te levam tão depressa e o que buscas? Porque o Judas estava correndo, ele sempre andava assim. O Judas era mesmo interiorizado, era muito introspectivo. Judas para e vira-se para trás, reconhece seu companheiro e o apóstolo, e estava com o senho cerrado a encontrar o filho de Zebedeu. Dá um sorriso meio fechado. Oi, amigo, como quem diz assim, né? Mas tem satisfação em encontrar o irmão em Cristo. Eles conversam baixinho e saem os dois em direção a dialogando, né? Saindo em direção à casa dos pescadores, porque lá estava Jesus já esperando os apóstolos para conversar, porque eles tinham aquelas conversas. Jesus contava as histórias e exemplificava tudo ali, né? E eles aprendiam muito. E eles conversando baixinho, saem os dois em direção à casa. Quando a comunicação é muito, de muitas vezes, é uma verdadeira terapia espiritual. Então, era uma dificuldade que Judas tinha, era não se comunicar. Como sendo uma terapia espiritual, é importante que a gente se comunique. Eis porque a amizade é uma bênção de Deus que o amor nos faz sustentar. Judas ia apressado para não dar a ninguém a oportunidade de chamá-lo. João, porém, não deixava por menos, gostava de conversar. Principalmente com quem a fala poderia servir de alegria. Ele gostava de alegrar o Judas, porque Judas era um pouco triste também. Assim, muito, né? Mas no fundo tinha o seio fechado, tal, carrancudo. Judas gostava muito do seu companheiro e da sua presença, porque João, ele era alegre. Passado o momento, os dois discípulos do Divino Mestre se encontram dentro da igreja dos pescadores. Jesus toma assento na famosa cepa, né, que servira de apoio no porte mais esbelto do mundo, ao espírito mais iluminado da terra, ao Cristo de Deus. Isso é uma bênção para nós sabermos que um dia estivemos na terra alguém tanta luz, tão importante, de grande importância na nossa existência, na nossa história. Então o mestre passa os olhos todos e para em Judas. Ele para em Judas. Este entende sua linguagem pelo olhar e pondo-se de pé, porque Jesus não precisava falar, ele bastava olhar e todos entendiam. Ele põe de pé e começa a orar. Então quando Jesus olhava para todo mundo e parava era aquele que ele estava pedindo para fazer a prece de abertura, para ele começar a falar com todos. Daí, instante, o Nazareno mostra o reflexo do seu lindo dente para João, como se falasse baixinho. Meu filho, fala, pergunta. Agrada-me que entendas que deveis falar por amor.
E o João, com muita clareza e firmeza, ele diz: meu Senhor Jesus Cristo, há tempo que eu queria perguntar-te sobre este assunto, que a curiosidade me faz lembrar. Anunciaste certa vez que onde houvesse 2 ou mais pessoas em teu nome, estaria no meio delas. Para nós, da tua família do coração, o que significa isso? Como podereis estar no meio dos que se reunissem em teu nome, se os discípulos se dividissem e saíssem a pregar por muitos lugares? Boa pergunta. E aumentando os que te acompanham, o que farias? Ele queria saber. Se ele disse que Jesus estaria ali no meio, onde estiver 1 ou 2, ele estaria lá. Se todos se dividissem, cada um fosse para um lugar, como é que seria? Se Jesus estaria também. Então ele diz assim: João, quando as coisas que eu falo não fazem sentido, ao pé da letra, é necessário que busques o Espírito para que possas entender. Tu bem sabes que eu vim da parte de Deus e que legiões de anjos estão a me servir. Não falo de mim, mas daquele que me enviou. Eu e ele somos verdadeiramente um. Onde eu estiver, ele estará comigo. E é bom que saiba que a vontade do nosso Pai Celestial é uma ordem em todos os reinos celestiais. Eis que falo. Quando se reunirem em meu nome 2 ou 3 pessoas, porque aí se trava um diálogo, compensador. Eu estarei no meio delas por meio das luzes celestiais, dando-lhes apoio, inspirando-as e motivando-as para o amor de Deus. E de que uma para a outra, ainda mais, qualquer dos anjos que servem comigo, a grande causa de Deus, pode tomar a minha presença e se apresentar como se fosse eu. Olha só. Certamente podemos estar em lugares onde as pessoas não se reúnem em nosso nome e é provável que nos achemos em ambientes até contrário às leis anunciadas pela boa nova do reino de Deus. Entretanto, está no meio daqueles que falam a nossa mesma linguagem espiritual, que deixam pulsar os corações pelo bem-estar alheio, que se alegram em matar a fome, que tem prazer em visitar e consolar viúvas, ajudando-as sem que o interesse distorça as boas intenções, está no meio dos irmãos que procuram doar as instruções, as boas intenções do mundo, visando somente o prazer de servir, por amor. Essas coisas, estamos neles e eles estão em nós, para que possamos junto gozar as delícias da vida nas delícias de Deus. Olha, uma estrela cai da boca do mestre como silêncio. Imagine só Jesus falando e quando ele silencia, aquela estrela iluminada cai da boca. É quando nós desejamos para o nosso irmão: vá com Deus, meu irmão, que a paz de Jesus e do nosso Pai Celestial esteja com você. Sai brilhos, sai luzes de nossas bocas. Por isso que o falar, ele é prata, mas que devemos nos colocar realmente condizente com o nosso sentimento. Se eu desejo paz para alguém, porque eu estou em paz. Porque quando nós desejamos uma paz que não existe, nós sabemos dentro de nós se tem essa paz ou se não tem. João entende as paradas do amigo incomparável, procura repassar ou reviver o que ele tinha dito, e como prazer extraordinário nessa recordação, a mente de João ganha poderes que desconhece, que ele mesmo desconhecia. Os seus recursos são inumeráveis. Como nós, quando falamos de Jesus, são inumeráveis os nossos recursos que os nossos amigos nos dão, porque na verdade nós trazemos essas recordações. Porque nós estivemos lá pregando ele, nós estivemos entregando ele na cruz, sim, e agora nós estamos para nos retratar. Porque os médios são isso, são os devedores, são aquelas pessoas que mais falharam, mais erraram, mais fizeram tudo de errado, são tudo... Aí vem tudo com esses talentos para haver uma compensação, para ver se entra agora no contexto, se entra na ordem. Sabe? Se entra no caminho. Por isso que tem tanta gente que acha que é médio ser grande coisa. Olha, quanto mais talento, meu irmão, mais devedor, mais se matou, mais estuprou, mais mentiu, mais roubou de pessoas, mais destruiu vidas. Quanto mais médio, mais e mais.
mais, vai ser sempre mais. Então, essa fermentação da massa espiritual, sempre que, né, elas se congregam, né, para que o pão do céu venha à nossa mesa do coração e da inteligência. Jesus continua: João, não leve tudo para os extremos, porque ouviste de mim que foi dito. Em se tratando do meu maior interesse na referência da mensagem de Deus, de que a boa nova é portadora, eu sou eu mesmo e estou no meio dos que se reúnem em meu nome, porque é o mesmo nome do Pai que está no céu. Deixo esse corpo a hora que aprouver ao Senhor e o tomo quando quiser e a conveniência propuser. Não há barreira para quem está uno com o Todo-Poderoso. Posso aparecer em milhares de lugares, dividir-me ao infinito, sem perder a consciência de milhares de lugares onde me apresento e lembrar-me de tudo que o dever me exige. Vós todos podeis fazer o que eu faço, dependendo de alcançar minha morada e pagar o preço que eu cedi pela força do despertar espiritual. Não penseis que vos darei qualidade que somente o Senhor pode dar. O que eu faço é despertar o que já existe na alma de cada criatura. Eu sou alguém de fora, mas posso ser alguém de dentro, com mais realidade, no sentido de que vos liberteis para sempre e que a eternidade possa fazer-vos mais felizes, justamente comigo. Por isso que nós devemos falar o que está cheio o nosso coração. Porque nós vamos nos melhorar, não vamos nos enganar tentando falar, fingir que a gente está sentindo uma coisa que não existe. Porque nós até poderemos enganar alguém por um tempo, mas a nós mesmos nós não conseguimos não. Porque a nossa conscientização, em termos de consciência, nós temos certeza absoluta que nós estamos sendo mentirosos. Por isso que falar é prata. Mas nós devemos falar com conscientização de quem está falando está ouvindo. Tem que ouvir mais. Porque se ninguém estiver ouvindo, se você já está ouvindo, já valeu a pena. Já terá valido a pena. Porque você está se melhorando. Então, o meu prazer de levar a fé aos vossos corações é muito grande, para que possais crer sem vacilar, de que vos não abandonarei, nem vos deixarei órfãos nas perseguições e nos sacrifícios que requerem todas as subidas. Então, todo mundo que vai subir, que vai evoluindo, tem só perseguições, só espinho. Ninguém vai colher uma flor sem espinho nenhum. Tem lá, nós temos é que saber colher, pegar. Ou então, se machucar, não haver lamentações. Nós sabemos que é assim, pisar nos pedregulhos, né? Essa é a melhor maneira de ser propagada. Quem combate e anuncia mais alto. Quem anunciar mais alto, né? Esse é aquele que perseverar até o fim, será salvo das impurezas da terra. E eis que, daqui a pouco podereis pregar as boas novas que eu estou anunciando por toda parte. Estarei convosco eternamente, quando eu for para o meu Pai. Pedirei a Ele, e Ele vos enviará para vós. Vós, o Consolador, os Consoladores. O Consolador seria o Kardec, que veio codificando através dos espíritos que viveram na Terra um dia para trazer essas boas novas de que somos imortais, que vamos viver muito, né? Ressurreição, ressurgir dos mortos. Nós ressurgimos das cinzas, somos fênix, como somos como as fênix. Ela vive o dia todo, de noite ela se desmilingue, vira cinza. No amanhecer, ela retoma a vida novamente. E assim somos nós, sucessivamente, idas e vindas, quanto se fizer necessário para que possamos ascender. Porque se Jesus desceu até nós, ele desceu até nós para nos dar a lei do amor, para mostrar que nós podemos sofrer sem tantas lamentações e suportar essas dores, essas calúnias, essas dissensões entre irmãos, né, rivalidades, antipatias, tudo isso que o Consolador ele ia mandar, que era Kardec, através desses espíritos amigos que habitaram a Terra, para dizer para nós que nós temos que aprender, como Jesus, a passar por tudo isso, né? E ele está aqui, ele disse que enviaria esse Consolador, e ele enviou, né?
E todos nós teríamos que nos alinhar na eternidade como sendo eu em vós e vós em mim e eu em Deus. Olha, parece que acende uma lâmpada no coração da gente quando a gente escuta Jesus falando, sim. Acende uma lâmpada, sim. E nós sentimos assim um festejar crístico interno dentro de nós, pelo verbo bem posto daquele ser tão iluminado, que todos davam graça ao Senhor dos céus e da terra, e nós damos também, até hoje. Que a paz do nosso amado Mestre possa estar comigo, possa estar com você, com todos aqueles que estão escutando a gente agora nesse momento. Que aquele seu distúrbio emocional, aquele transtorno de desilusão, que nós colocamos muita expectativa no outro e sofremos muito por isso, que se encerre. Que a gente aprenda a perceber que somente Jesus é que pode ser o nosso amigo verdadeiro, que nunca vai nos trair e vai nos trazer amparo e acender essa lâmpada para que a paz possa sempre habitar em nós. Que Deus, nosso Pai, nosso anjo de guarda, que nós agradecemos, eu agradeço imensamente pela minha mãe terrena, que um dia me deu vida, foi o portal para que eu chegasse até aqui. Eu agradeço a todas as mães que eu tive em todas as encarnações, a todos os meus antepassados. Que a paz e o amor de Jesus possa iluminar todos os familiares da alma que nos ajudam, que se aproximam de nós e nos intuem. Que Jesus possa estar sempre presente no nosso interior. Que assim seja. Que haja compreensão dentro de nós para entender o outro. Que os irmãos espirituais continuem nos ajudando. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.